Dos nomes transliterados na Bíblia, o Espírito Santo é o que mais está próximo da verdade, se formos comparar com o nome do Messias e o nome do nosso Pai. Uma tradução mais correta seria Espírito de Santidade, em hebraico, Ruach HaKodesh. Rua, com as traduções variando entre sopro, vento, respiração, espírito, é também um substantivo feminino, mas isso vai ser mais aprofundado em um vídeo futuro. Kodesh significa santidade, e que veio de Kadosh, que significa separado, algo em outro patamar, que conhecemos como santo. Na maioria das línguas antigas, a palavra respiração e espírito têm o mesmo termo. Você já ouviu alguém dizer ou ler nas Escrituras que devemos agradecer, em primeiro lugar, o Criador, porque sem ele nem ao menos conseguimos respirar? Isso é fato, e iremos confirmar ao decorrer desse vídeo. A respiração que dá vigor não tem origem terrena, pois ela é um sopro que teve origem no mundo espiritual, como vemos em Bereshit Gênesis, capítulo 2, versículo 7. E Yahua formou o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou uma alma vivente. No caso, o sopro da vida é Rua, o espírito da vida. Tudo depende do sopro divino do Pai, que é a Rua, para continuar vivo. Por esse motivo, todas as criaturas vivem somente através do espírito concebido por Yahua. Podemos dizer, então, que ninguém se mantém vivo sem o sopro da vida, sem a respiração, sem o espírito, que pertence ao Pai e ao Pai retorna no momento em que morremos, como vemos em Kohelet Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte ao Criador, que o deu. O termo Ruach HaKodesh não aparece no Antigo Testamento. Temos apenas uma pequena visão sobre a Rua. No livro de Yashayahu, Isaías, capítulo 63, versículo 12 ao 14, temos a aparição de termos parecidos, como Ruach Kodosh, o seu Espírito Santo, e uma vez no livro de Terlin, Salmos, capítulo 51, versículo 11, Ruach Kodeshah, teu Santo Espírito. A real natureza da Ruach HaKodesh aparece apenas no Novo Testamento em alguns livros que foram removidos do cânon da Bíblia protestante. Alguns ainda estão no cânon da Igreja Católica, mas outros são considerados apócrifos. Estou estudando sobre esses livros e logo vai ter um vídeo sobre a real natureza da Ruach HaKodesh. Na minha interpretação, temos a diferença entre o Espírito do Pai, que foi derramado em alguns profetas e pessoas escolhidas pelo Criador, do Espírito que nos dá vida, a vida que Yahusha tanto falava ao dizer que devíamos nascer de novo, nascer em Ruach HaKodesh. O Espírito do Pai foi derramado sobre algumas pessoas a quem ele escolheu para executar sua vontade e ordenanças, como vimos com Josué, por exemplo. O Espírito do Criador imbui quem o recebe de razões, poderes superiores e são capazes de tomar ações nunca antes cogitadas pelos mesmos. E acontecerá nos últimos dias, diz Yahua, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos homens jovens terão visões, e os vossos homens velhos sonharão sonhos. Atos, capítulo 2, versículo 17 ao 18. O Espírito do Pai traz revelações, sendo quase uma intuição superior. Um exemplo do Espírito do Criador e sua natureza é visto em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13 ao 14. Então Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e o Espírito de Yahua veio sobre Davi daquele dia em diante. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Porém, o espírito de Yahua retirou-se de Saul, e o espírito maligno da parte de Yahua o atormentou. Aqui fica claro que o espírito do Criador é dado para capacitar certas pessoas, e pode ser passado de pessoa para pessoa dependendo da vontade do Criador.
Nesse livro, Saul tinha recebido o espírito de Yahweh, só que ao pecar e não mostrar arrependimento, Yahweh tirou o espírito concebido e passou esse espírito para Davi. Esse espírito capacitava o rei a exercer seu papel. No Antigo Testamento, semitas acreditavam que o espírito, ou seja, Rua, era uma espécie de empurrão ou estímulo que guia as coisas ou as pessoas a uma direção, sendo esse o espírito de Yahweh. Para os antigos e entendedores da Bíblia em hebraico, a Rua HaKodesh não é algo separado do Criador, mas sim seu próprio espírito, algo que não é certo se levarmos em consideração o Novo Testamento. Esse vídeo aqui foi só uma introdução ao assunto, e acredite ou não, é bem complexo e foi mais oculto ainda que o nome do nosso pai Yahweh e do nosso Messias Yahusha. No caso desses nomes, a natureza foi mantida, porém o nome foi alterado após tantas transliterações. Já o nome da Rua HaKodesh não foi escondido o significado ou o nome em si, mas sim sua natureza. Só para você ver como esses caras são sujos. Mas como toda a verdade pode ser ocultada por um tempo, mas não para sempre, hoje em dia já temos vários estudos sobre isso e logo logo trago para vocês o que aprendi sobre esse assunto. Por hoje é só, muito obrigado por assistir, Shalom e até mais.